Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos à aula de Química. Iniciaremos hoje a introdução ao estudo da tabela periódica. E eu dividi essa aula em dois momentos. O primeiro momento nós iremos fazer uma revisão de alguns conteúdos essenciais para o entendimento desse estudo e já iniciaremos com o primeiro conteúdo da introdução do estudo da tabela periódica, que é a distribuição eletrônica. E na medida que vocês forem estudando, façam anotações no caderno de vocês e anotem as suas dúvidas, que na nossa aula de dúvidas online pelo Meet, eu estarei à disposição, né, no horário agendado e marcado, para poder estar sanando a dúvida de vocês. Contem comigo e não fiquem com dúvidas. Os nossos conteúdos eles foram distribuídos entre os dois semestres. Então aqui está o conteúdo que iremos estudar no nosso primeiro semestre. E esses que são os conteúdos programados para estudarmos no segundo semestre. Aí assim concluímos todo o conteúdo a ser estudado no segundo ano do ensino médio. Quando você vai a um supermercado fazer compra, como que você encontra os produtos ali naquele supermercado? Por um acaso você encontra, por exemplo, produtos alimentícios juntamente na mesma prateleira com produto de limpeza e também com produto de higiene pessoal, juntamente com frios? Como que se encontra a organização desses produtos? De que maneira que eles fazem a distribuição desses produtos? Na química não é muito diferente, pois com o passar dos anos em que foram sendo descobertos elementos químicos e foi aumentando a quantidade, precisou-se, ou seja, teve a necessidade de se organizar esses elementos químicos. Mas como que eles fizeram a organização desses elementos químicos? Eles fizeram numa tabela periódica, mas como assim? O que é tabela periódica? O que quer dizer essa palavra periódica? Como se chegou então à estrutura tão organizada dessa tabela periódica que é utilizada hoje em dia? O estudo da estrutura do átomo permitiu que hoje possamos ter grandes tecnologias a serviço da qualidade de vida da nossa sociedade. Por um exemplo, nós temos aí celulares que são micros computadores que cabem no seu bolso, que você carrega para todo local aonde você vai. Permitiu também que hoje, instantaneamente, você possa falar com alguém em qualquer canto do mundo. E também permite, né, e permitiu a construção, né, ou desenvolvimento de trens que flutuem sobre os trilhos, que possam atingir aí uma velocidade acima de 500 km por hora. Mas como que foi feito isso? Através da manutenção de altas correntes elétricas com materiais supercondutores, que permite a geração de campos magnéticos intensos. É isso que vai fazer com que o trem seja capaz de flutuar sobre os trilhos. Elementos químicos, como por exemplo o ítrio e o nióbio, são usados na produção desses materiais supercondutores. Mas aí vem uma pergunta: como encontrar mais elementos químicos que permitem produzir materiais com essas características? Para termos um melhor entendimento sobre os átomos e as informações que eles têm ali na tabela periódica, e também já para irmos aprofundando o nosso estudo para respondermos a pergunta anterior, vamos estudar algumas informações que o átomo contém. Por exemplo, o átomo contém um número atômico, tá? Sempre acompanha ele esse número atômico.
Esse número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que existe no núcleo desse átomo. E ele é representado pela letra Z. Portanto, o número atômico ele é igual à quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo e também é igual à quantidade de elétrons que está girando em torno daquele núcleo quando esse átomo está no estado fundamental. Então, o átomo no estado fundamental, o seu número atômico vai ser igual à quantidade de prótons, que também vai ser igual à quantidade de elétrons. Temos aqui um exemplo de como são representados esse número atômico. Então, nós temos aqui um elemento X e um elemento Y. A representação do número atômico sempre vem do lado esquerdo, embaixo do átomo. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos aqui, no caso, o átomo de sódio. Então, o 11 está representado no lado esquerdo embaixo. Então, esse 11 aqui é o número atômico. Então, isso quer dizer o quê? Que esse átomo de sódio, no estado fundamental, ele contém 11 prótons e contém 11 elétrons. Então, o estado fundamental, eles estão com as cargas nulas. Ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Então, tem 11 prótons e tem 11 elétrons. O 11 é o número atômico do sódio. O cloro, o número atômico dele é 17. Então, portanto, no estado fundamental, ele contém 17 prótons e 17 elétrons. O que é elemento químico? Então, o elemento químico é o conjunto de átomos do mesmo número atômico. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de átomos de hidrogênio, então eu tenho ali elemento químico hidrogênio. Eu tenho um conjunto de átomos do gás hélio. Então, eu tenho ali o elemento químico hélio. Ou, por exemplo, eu tenho um conjunto de elementos do gás oxigênio. Então, eu tenho ali, naquele conjunto, o átomo de oxigênio. Então, o elemento químico é o conjunto de átomos de um mesmo número atômico. Cada elemento químico, seja ele natural ou sintetizado artificialmente, é representado por um símbolo que o identifica graficamente. E quando ele contém duas letras, a primeira vai ser sempre maiúsculo, a segunda minúsculo. Nesse caso aqui, nós temos aqui representado o símbolo do ouro, que é o A em maiúsculo e o U em minúsculo. Outra informação que sempre acompanha o átomo é o seu número de massa. Geralmente, esse número de massa ele fica localizado na parte superior, seja ele do lado direito ou do lado esquerdo. Então, o número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons de um determinado átomo. O número de massa ele é representado pela letra A. Então, para mim saber a massa, eu tenho que somar o número atômico mais o nêutron, ou seja, a massa de um átomo é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Por quê? Nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons. Como é representada a massa atômica do átomo? Então, a massa atômica ela é representada, nós temos aqui um símbolo de um elemento X qualquer e um elemento Y qualquer. Então, a massa atômica ela pode ser representada na parte superior do lado esquerdo ou do lado direito. Embaixo nós temos aí o número atômico. Então, vejamos um exemplo. Nós temos o átomo de sódio. O átomo de sódio ele contém um número atômico, né, que é 11. Então, esse número atômico é igual à quantidade de prótons. Ele estando no estado fundamental é igual à quantidade de elétrons. Então, o número atômico do sódio é 11. Porém, a sua massa atômica é 23. Então, sabemos que a massa atômica ela é calculada a partir da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. O elemento cloro, seu número atômico é 17 e a sua massa atômica é 35,5. Então, a massa atômica ela é encontrada pela soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Outra informação que acompanha o átomo de uma certa forma mais implícita é o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico.
o número de nêutrons é representado pela letra N. Então, como que eu acho o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico, ou seja, é o número de massa menos o número de prótons. Aí eu vou ter a quantidade de nêutrons que aquele átomo que eu estou calculando tem. Vejamos aqui então alguns exemplos de como eu vou encontrar o número de prótons, número de nêutrons e o de elétrons dos elementos químicos ou dos átomos. No caso aqui eu tenho o elemento químico fósforo, representado pelo símbolo P. Nós sabemos que o 15 é o número atômico do fósforo e o 31, em vermelho, é a massa atômica do fósforo. Bom, para mim achar a quantidade de nêutrons, eu diminuo a quantidade de massa menos o número atômico. Então, 31 menos 15, a minha quantidade de nêutrons vai ser 16. Então, eu sei que o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então, se o número atômico é igual ao número de prótons, então o número de prótons vai ser igual a 15. Como o meu elemento químico aqui ele está no seu estado fundamental, ele não tem nenhuma carga aqui, nem negativa nem positiva, então ele está no meu estado fundamental, a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons, porque o elemento está no estado fundamental. Então, a quantidade de nêutrons do fósforo é 16 e a quantidade de prótons é 15 de elétrons é 15. Agora, analisemos, no caso, o flúor. Nós temos aqui o flúor, que é representado pelo símbolo F, em que eu tenho de azul aqui o meu número atômico, que é 9, e a massa atômica do flúor é 19. Então, para mim achar o número de nêutrons, eu diminuo a massa menos o número atômico. 19 menos 9, meus nêutrons, a quantidade de nêutrons vai ser 10. Então, se o meu número atômico é 19, isso quer dizer que meu átomo tem 9 prótons, porque o número atômico é igual à quantidade de prótons. Como o meu átomo está no estado fundamental, não existe nenhum íon aqui, a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Temos aqui também outro exemplo, a prata, em que sua massa é 108 e o número atômico é 47, o símbolo é Ag, que representa a prata. Então, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, que é 61. Como está no estado fundamental, porque não tem nenhuma carga nem positiva nem negativa, está neutro. Então, o número de prótons vai ser igual ao número atômico, que é 47. Consequentemente, como está no seu estado fundamental, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Temos aqui o exemplo do cálcio, em que o número atômico é 20 e a massa é 40. Para mim achar a quantidade de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, 40 menos 20 é 20, que vai ser a quantidade de nêutrons que eu tenho. O meu número atômico é 20, como o meu átomo está no estado fundamental, é 40 menos 20, vai ser 20, né? Então, se o meu número atômico é 20, a quantidade de prótons é 20. Como está no estado fundamental, a quantidade de elétrons também é igual a 20. É encontrado na natureza alguns elementos químicos que são chamados de isótopos. Então, o que são isótopos? Então, são átomos que apresentam o mesmo número atômico por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o hidrogênio, o seu número atômico é 1, porém, a massa pode ser 1 ou a massa pode ser 2. Então, são dois tipos de hidrogênio que são encontrados na natureza, são isótopos. Eles contêm o mesmo número atômico, porém, as massas são diferentes. No entanto, o mais abundante encontrado na natureza é o que contém a massa atômica 1. O número de massa 1, que é 99,98%. Outro exemplo é o oxigênio, que seu número atômico é 8. O número de massa pode ser 16, 17 ou 18. Porém, o mais abundante na natureza é o que contém o número de massa 16. Então, o oxigênio contém o número atômico 8, porém, pode ser encontrado com 3 números de massas diferentes. O cloro, o seu número atômico é 17, porém, pode ser encontrado com a massa de 35 e a massa de 37. O mais abundante é o que contém a massa 35.
E também há elementos que você vai encontrar que não tem isótopos, como por exemplo o sódio, que seu número atômico é 11 e sua massa é 23. O único elemento químico dos isótopos que contém nome é o hidrogênio. Porque o seu número atômico é igual, é 1. Porém, sua massa, ela pode ser, número de massa pode ser igual a 1, que vai ser denominado como próton, é aquele que contém apenas 1 no número de massa. Quando o seu número de massa for 2, ele vai ser chamado deutério, e quando o número de massa for 3, ele vai ser chamado de tritério, tricério ou trítio. Há átomos também que são considerados como isóbaros. O que quer dizer isso? São átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Como eles possuem números atômicos diferentes, eles pertencem a elementos químicos diferentes e, portanto, apresentam propriedades químicas e físicas distintas. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, aqui eu tenho o cálcio mais o argônio. O cálcio ele tem um número atômico 20 e o seu número de massa é 40. E o argônio, o seu número atômico é 18 e a sua massa é 40. Então, quer dizer, o número atômico são diferentes, as massas são iguais, mas eles são isóbaros, que têm a mesma massa, porém os números atômicos são diferentes, então isso faz com que eles tenham propriedades químicas e físicas totalmente diferentes. Por exemplo, aqui o carbono e o nitrogênio. O carbono ele tem um número atômico 6 e o nitrogênio tem seu número atômico 7, porém as suas massas são iguais. Então, se seus números atômicos são diferentes, eles apresentam propriedades químicas e físicas distintas, ou seja, diferentes. Tá? O que eles têm em comum só a massa que é igual. Então, iniciaremos agora nosso estudo da distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? Ela se refere ao modo como os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energias que ficam ao redor do núcleo. Ou seja, segundo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, os átomos e os elementos químicos eles possuem no máximo 7 camadas eletrônicas, que aumentam de energia no sentido de dentro para fora. Ou seja, o átomo contém o núcleo e em sua volta existe as eletrosferas. E essas eletrosferas estão se referindo a quem? Às camadas eletrônicas, onde ali vai estar distribuído os elétrons ao redor do núcleo daquele átomo. Estas 7 camadas eletrônicas elas são designadas pelas respectivas letras K, L, M, N, O, P e Q, sendo que a K, a que está mais próxima do núcleo, é a que tem menor energia. Por outro lado, a camada Q, é a que está mais afastada, é a que vai ter maior energia. Ou seja, quanto mais próximo do núcleo, menor será a energia da camada. As camadas elas são divididas em níveis e subníveis. Os níveis são representados pelos números de 1 até 7 e equivalem às camadas eletrônicas. E os subníveis são identificados pelas letras S, P, D, F. Ou, para ficar mais fácil para vocês fixar, São Paulo, Distrito Federal. Então, SPDF. Vamos ver então como que fica. Então, nós sabemos que o átomo contém 7 camadas, que vai da letra K, L, M, N, O, P, Q, e cada camada dessa equivale a um nível. Então, a camada K equivale ao nível 1, nível 2 é a camada L, no nível 3 é a camada M, no nível 4 é a camada N, no nível 5 é a camada O, no nível 6 é a camada P e o nível 7 é a camada O. E cada nível contém seu subnível. Então, no nível 1, eu contenho apenas um subnível, que é o S. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, que é o SP. No nível 3, eu vou ter 3 subníveis, que é o SPD. No nível 4, eu vou ter 4 subníveis, S, B, P, D e F. No nível 5, eu vou ter 5 subníveis, que é o S, P, D, F, G. Porém, como nós não
conhecemos ainda algum átomo que chega até o G, então nós só considerando o S, P, D e F. No sexto nível era para ter 6 subníveis, porém os mais conhecidos são só S, P e D. E no sétimo subnível temos 2 subníveis, no sétimo nível temos 2 subníveis, que é o S, P. Então, isso não quer dizer que no subnível ele termine no F, ele pode ter mais locais para distribuição dos elétrons, porém, porque ainda não existe, não foi encontrado, né, na natureza algum átomo que contém uma quantidade muito grande de elétrons, que chegue até ao subnível G. E para cada subnível desse vai caber uma certa quantidade de elétrons. Por exemplo, no subnível S suporta 2 elétrons. No subnível 2, ou seja, no nível 2, no subnível SP, são 8 elétrons. No nível 3, vai ter 18 elétrons. No nível 4, são 32 elétrons. No nível 5, 32 elétrons. No nível 6, tem 18 elétrons. E o nível 7 tem 8 elétrons. Então, como são distribuídos esses elétrons pelos subníveis? Então, no nível 1 tem 2 elétrons, eu só tenho o subnível S. Então, o subnível S suporta só 2 elétrons. Então, onde tiver o subnível S, vai ter só 2 elétrons. O subnível P, ele suporta 6 elétrons, mas no nível 2 eu contenho 8 elétrons. Né? Então, se eu somar aqui, 2 elétrons do subnível S mais 6 do subnível P, vai dar 8, né? 2 mais 6 dá 8 lá no nível 2, que contém 8 elétrons. No subnível 3, eu tenho, no nível 3, eu tenho o subnível S, P e D. Então, S, P e D. No S tem 2 elétrons, no P tem 6 e no D tem 10. Então, somando 2 mais 6 são 8, mais 10 dá 18. Então, o nível 3 contém 18 elétrons. No nível 4, nós temos o 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Ou seja, o S comporta no máximo 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Então, se somar todos os elétrons, 2 com mais 6, 8, mais 10, 18, com 14, 32 elétrons é a quantidade de elétrons que tem no nível 4. No nível 5, ele contém 32 elétrons também. Se nós olharmos aqui, o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, no subnível P é 6, no D é 10 e no F é 14. Somando, dá 32 elétrons, é o que contém o nível 5. No nível 6, somando, nós temos 2 elétrons, mais 6 são 8, mais 10 dá 18, né? 6 e 2, 8 e 10, 18. Então, e o nível 7, no máximo que cabe são 8 elétrons. Então, o S no 7S vai ter 2 elétrons e o P cabe 6 elétrons. Então, 2 mais 6 são 8. Então, as camadas são K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada tem a quantidade de elétrons. Essas camadas são correspondentes aos níveis. Esses níveis são divididos em subníveis. Para fazermos a distribuição eletrônica, utilizamos o diagrama de Pauling. Vejamos o seguinte. Então, nós sabemos que o átomo contém 7 camadas, né, conhecidas, que é a K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada suporta uma quantidade de elétrons. Na camada K é 2, na L é 8, na M 18 elétrons, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8 elétrons. E essas camadas elas correspondem aos níveis, que são nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses níveis são divididos em subníveis. Os subníveis podem ser o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. O subnível S ele suporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, no máximo 6 elétrons. No D, 10 elétrons. E no F, 14 elétrons. Então, vejamos aqui. Para ficar mais fácil, para podermos visualizar e decorarmos essa distribuição eletrônica. Então, no nível 1, tem o S. Então, S 100. Então, vamos escrever aqui
onde for S, vai ser 100. 100. Aonde for P, vai ser pão. Ixi, letrinha, hein? Aonde for D, vai ser dá. E onde for F, vai ser fome. Então, como que ficaria essa ordem desse sem pão dá fome? Então, vejamos aqui. Ó, S é 100 no primeiro nível. No nível 2, SP, sem pão. No nível 3, sem pão dá. No nível 4, sem pão dá fome. No nível 5, sem pão dá fome. No nível 6, sem pão dá. E no nível 7, sem pão. Então, eu sei que no 100 ele cabe no máximo 2 elétrons. No pão, 6 elétrons. No dá, 10 elétrons. E no fome, 14 elétrons. Então, feito isso, eu faço a distribuição eletrônica sempre seguindo essa seta amarela, que começa em 1s2, aí onde a seta termina, ou seja, ela indica que eu vou começar aqui de novo. Então é 1s2, vem 2s2, seguindo a seta, aí vem 2p6, 3s2, aí segue a seta, acabou aqui, não é? Aí volta aqui no 3p6, 4s2, continua na seta, ela volta aqui lá no 3d10, 4p6, 5s2, a seta está indo, então ela começa aqui no 4d10, 5p6, 6s2, a seta continua, aí eu venho aqui no 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, seguindo a seta, ela vem para o 4f14, 6d10 e 7p6. Então é assim que é feito a distribuição eletrônica dos elétrons. Bom, vejamos agora alguns exemplos sobre a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauling, que é o que nós vimos aí nos slides anterior, onde temos lá 1S, 2S, 2P e seguindo aquelas setas que eu mostrei para vocês nos slides anterior. Lembrando, 1S é 100, 2SP, 100 pão, 3 SPD, 100 pão dá, 4 SPDF, 100 pão dá fome, 5 FPDF, 100 pão dá fome, 6 100 pão dá e 7 100 pão. Tá? Então, relembrando, aquele diagrama seguindo aquelas setas lá por ordem de energia crescente. Então, nós sabemos também que o subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D comporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Tá? Então, isso nós não podemos esquecer. Então, nós temos aí o subnível SPD, o S2 elétrons, que ele comporta, o P6, o D10 e o F14. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o átomo do hélio. O seu número atômico é 6. Ele está no seu estado fundamental. Então, quando ele está no seu estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 2 prótons, ele vai ter 2 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, como ele tem apenas 2 elétrons e o nível 1 é 1s2, no caso, vai ser a quantidade de elétrons máximo que o S pode conter é 2, então vai ser apenas na distribuição eletrônica 1s2. Ou quer dizer que no nível 1, né, está meu átomo de hélio e no seu subnível S vai ter 2 elétrons. Vejamos, por exemplo, aqui o carbono. O carbono, o número atômico é 6. Fazendo a sua distribuição eletrônica segundo o diagrama de Pauling, fica 1s2, 2s2 e 2p2. Então, no nível 1, eu tenho apenas um
subnível, que é o S. No nível 2, eu tenho dois subníveis, o S e o P. Tá? Então, somando a quantidade de elétrons distribuído nesses subníveis, nós temos 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6. Então, 6 deu a quantidade de elétrons que o carbono tem. E vejamos o sódio, seu número atômico é 11. Então, fazendo a sua distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauling, nós temos um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então, no primeiro nível, eu tenho o subnível S. No segundo nível, eu tenho o subnível S e P. E no terceiro subnível, eu vou ter aqui apenas o subnível S. Então, somando, 2, 4 mais 6 dá 10, né? 10 mais 1, 11. Então, o número atômico do sódio é 11. Então, vamos entender essas informações. Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Seu número atômico é 12. Ele está no estado fundamental. Se ele tem 12 prótons, consequentemente, ele vai ter 12 elétrons, porque ele está no estado fundamental. Fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Então, somando a quantidade de elétrons por cada nível. Nesse primeiro nível eu tenho 2, aqui no segundo nível eu tenho 2 mais 6 dá 8, então 8 com 2 dá 10, e no terceiro nível eu tenho apenas 2 elétrons. Então deu 10 mais 2 vai dar 12. Então está distribuído os elétrons dentro dos seus níveis e dos seus subníveis. Então, entendendo, o número 1 ele é o nível. Esse nível 1 ele corresponde à camada K. E nesse nível, eu tenho apenas 2 elétrons. Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons. No nível 2, né, eu tenho, que corresponde à camada K, eu tenho 8 elétrons. Então, 2 mais 6 vai dar 8. Então, na camada L, eu tenho 8 elétrons. E no terceiro nível, que é o 3, quer dizer, o nível, que corresponde à camada M, eu tenho no máximo aqui, na distribuição eletrônica desse elemento, que é o magnésio, eu tenho 2 elétrons. Então, a minha camada M contém 2 elétrons. Ok? Então, reforçando aqui o que nós vimos no slide anterior sobre a distribuição eletrônica do magnésio, que ele tem seus elétrons no estado fundamental, né, distribuído em 3 níveis de energia. Nós vimos lá nível 1, 2 e 3. Ou seja, as 3 camadas, que é K, L e M, sendo que o seu nível ou camada mais externo, denominado de nível, que é o terceiro, né, ou camada de valência, que é o nível 3, ou camada M. Então, quer dizer, o nível 3 ou pode ser classificado como camada M, apresenta no máximo 2 elétrons. É o que nós vimos aí no exemplo anterior. Mas o que é, então, nível ou camada de valência? É o nível mais afastado do núcleo, que corresponde sempre ao maior valor de N, ou seja, o maior valor de elétrons que vai ter ali naquele subnível, naquele nível dentro dos seus subníveis, encontrado na distribuição eletrônica de um átomo ou de um íon. Nós sabemos que a distribuição eletrônica, que é realizada no diagrama de Pauling, né, que pode ser realizada por ela, que nesse diagrama os elétrons eles são distribuídos nos subníveis, seguindo a ordem crescente de energia. Mas nem sempre isso acontece, porque o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo. Vejamos o exemplo aqui desse elemento químico, que é o escândio. O seu número atômico é 21. Fazendo a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Pauling, utilizando ele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Então, o nível mais energético é o 3d1, que está logo após ao 4s2. Então, vamos só refletir um pouquinho aqui. No nível 1, eu tenho apenas um subnível, que é a camada K. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, que é o SP, né? Então, essa aqui é a camada K, essa aqui é a camada L, que é o 2. No nível 3, eu tenho o S, o P e o D. No nível 3, que é a camada M. E o nível 4, eu tenho apenas um subnível, que é o S. Ok? Ou camada N. Então, K, L, M e o N, que corresponde ao nível 4. Então, no nível 4, eu tenho 2 elétrons. Mas por que isso acontece? Ou o que quer dizer isso?
Então, nós percebemos aqui que o subnível 4S ele aparece antes do subnível 3D1. Então, o 3D1 é o subnível mais energético. Então, nós podemos reorganizar, rearranjar e agrupar os níveis. Então, fica o nível 1, né, o nível 2, tudo junto, o nível 3 e o nível 4, seguindo então a ordem crescente dos níveis. Então, o último subnível mais externo do núcleo, que é o 4S2, ele é o subnível mais distante, indica a camada de valência do átomo. Então, a camada de valência é a que vai dizer quantas ligações esse átomo vai estar fazendo. Então, nesse caso aqui, o escândio ele faz no máximo 2 ligações. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou ter a ordem crescente de energia dos elétrons. Quando eu faço essa distribuição, eu tenho que verificar, né, se os grupos estão todos dentro da ordem crescente, os níveis estão nas suas ordens crescentes. Então, nesse caso aqui, o nível 4 está vindo antes do nível 3D, né, ou seja, do nível 3 do subnível D, o seu subnível D. Então, eu tenho que ordenar isso aqui, colocar em ordem de geométrica. A ordem geométrica vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 1 e 4S2. Então, o meu 4 é a minha última camada ou camada de valência. Até o momento, nós falamos da distribuição eletrônica de átomos. Agora, vamos falar da distribuição eletrônica do íon. Mas o que é um íon mesmo? Então, íon, eles são formados a partir de átomos que ganham ou perdem elétrons, sendo que isso ocorre sempre na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, na camada onde o átomo faz as suas ligações. Então, é ali que ele vai perder elétron ou ele vai ganhar elétron. Vejamos aqui um exemplo de um cátion. O cátion é aquele elemento químico que ele vai perder um elétron e vai ficar com mais prótons. Ou seja, nós temos aqui o exemplo do sódio. O sódio, seu número atômico é 11. Então, no estado fundamental, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Quando ele perde um elétron, ele vai ficar Na+, né? Ou seja, ele vai ter 11 prótons e 10 elétrons. Então, ele está com uma carga positiva a mais. Então, isso é um cátion. Outro tipo de íon é o ânion. O ânion é quando o elemento químico ele recebe um elétron, ele vai ficar com excesso de elétrons, vai ter mais elétrons do que prótons. Por exemplo, aqui nós temos o átomo de enxofre, que seu número atômico é 16, tem a distribuição eletrônica dele aqui, e o seu nível, ou seja, na sua última camada, que é o 3S2 e o 3P4, é onde ele vai receber mais elétrons. Então, quando ele recebe elétrons, ele vai ficar no símbolo vai ficar S2-, ou quer dizer o quê? Que ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, se o seu número atômico é 16, quando ele está no estado fundamental, ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Como ele ganhou mais 2 elétrons, ele vai ter, quando ele é um íon, 16 prótons e 18 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons a mais. Então, isso é o ânion. Então, nós falamos que o cátion, né, ou os íons positivos, eles são formados a partir da perda de elétrons. Então, nós temos aqui o átomo de sódio, que no seu estado fundamental, ele tem o número atômico 11. Então, se ele tem o número atômico 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Isso no estado fundamental. Fazendo a sua distribuição eletrônica, ele fica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, ó, a primeira camada, que é a K, que é o subnível 1, contém 2 elétrons. Na segunda camada, que é a camada L, ou no nível 2, ele tem 2 mais 6, 8 elétrons. E no seu nível 3, na camada KLM, ele tem apenas 1 elétron. Então, somando tudo, vai dar 11 elétrons, é a quantidade de elétrons que ele tem distribuído dentro dos seus níveis e subníveis, quando ele está no seu estado fundamental. Agora, quando ele perde um elétron,
que vai ocorrer na sua distribuição eletrônica? Ele vai ficar 1s2, né, que é a primeira camada, e a segunda camada, ó, 2s2 e 2p6. Então ele tem, ó, 2 mais 6, 8, 8 e 2, 10, não é? Então quer dizer o quê? Ele perdeu um elétron aqui, certo? Quando ele está no estado fundamental, ele ainda tem ali a camada M, ou seja, o nível 3. Aqui, como ele perdeu um elétron, ele não tem mais nenhum elétron no nível 3, vai só até o nível 2. Então, por isso que ele aparece como N11, porque ele ainda contém 11 prótons, tá? Não mexeu nos prótons, mas ele perdeu um elétron, por isso que ele está positivo, ele está com um prótons a mais do que um elétron. Então, esse é o cátion. O cátion vai ser sempre os íons positivos, porque houve perdas de elétrons. Pode perder um elétron, 2 elétrons, tá? Vai depender do elemento. Uma observação em referente aos cátions. O tamanho do cátion é sempre menor que a do átomo de origem. Esse fato pode ser justificado pela diminuição do número de elétrons, o que provoca uma diminuição das repulsões entre eles. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, o sódio, quando ele está completo, ele tem um tamanho. Quando ele perde um elétron, ele vai diminuir. Imagina você que ele tem o próton, o sódio, ele vai ter o núcleo, vai ter a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, né? Então ele está no estado fundamental. Quando ele perde um elétron, ele vai ter apenas o núcleo, a primeira camada e a segunda camada, ok? Então ele vai diminuir de tamanho, certinho? E isso aí vai também provocar uma diminuição das repulsões entre eles, entre os elétrons, certo? É isso que quer dizer isso aí, essa observação. Os íons negativos, ou os ânions, eles são formados a partir dos átomos que ganham elétrons, ou seja, quando o átomo ganhou elétron. Vejamos o exemplo aqui, então, do enxofre. Então, o enxofre no estado fundamental, ele tem um número atômico 16. Então, se ele tem 16 prótons, ele vai ter 16 elétrons. E isso no estado fundamental. Fazendo a sua distribuição eletrônica, ele vai ter, no nível 1, 2 elétrons. No nível 2, que tem o subnível ESP, ele vai ter 8 elétrons. E no nível 3, que vai ter o subnível ESP, vai ter 6 elétrons. Então, 6 com 8, 6 e 8 dá 14, 14 com 2 dá 16. Então, no estado fundamental, o enxofre tem 16 prótons e 16 elétrons. Então, quando ele entra em uma reação, ou ele perde 2 elétrons na sua camada de valência, ele vai ficar com a mesma quantidade de prótons, tá? Então, em prótons não mexe, onde está havendo aqui a perda ou ganha é dos elétrons. Então, o seu número atômico continua 16, então quer dizer que ele tem 16 prótons. Porém, o que ocorreu aqui? Ele ganhou mais 2 elétrons. Então, como ficaria a sua distribuição eletrônica? No nível 1, ele vai ter 2 elétrons. No nível 2, entre os subníveis ESP, ele vai ter 8 elétrons, e no nível 3, que tem o subnível ESP, ele vai ter 2 mais 6, são 8 elétrons. Opa! Então, vamos comparar aqui esse nível 3 com do estado enquanto ele ganhou íons e quando ele está no estado fundamental. No estado fundamental, ele tem 2 mais 4, no nível 3, ele tem 6 elétrons. No estado já como íon, né, que ele houve o ganho de elétrons, ele tem 8 elétrons. Então, quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Tá? Então, quando o meu átomo ganha elétrons, ele é um íon negativo, ou seja, ele vai ter mais carga negativa do que a positiva. A quantidade de prótons continua a mesma, que é 16, porém a quantidade de elétrons, porque ele ganhou 2 elétrons, é 18. Então, ele tem 2 elétrons a mais. É por isso que tem esse 2 menos aqui. Então, está dizendo que ele tem 2 elétrons a mais. Então, um lembrete importante em relação aos íons negativos, que são os ânions. Então, quando um átomo origina um ânion, ou seja, houve um aumento de número de elétrons na camada de valência, aumenta também as repulsões entre os elétrons. Assim, o tamanho de um ânion é sempre maior que o do átomo de origem. Ou seja, se ele está ganhando elétron, ele está aumentando, né? Ele está ficando maior.
E se ele está ficando maior, está aumentando a quantidade de elétrons ali, está aumentando também o quê? A repulsão entre esses elétrons. Porque quanto mais próximos eles vão ficando, maior vai ser a repulsão entre eles. Ok? Bom, pessoal, quando vocês forem fazer uma distribuição eletrônica de um íon, seja ele um cátion ou um ânion, você tem que estar observando. Se for o cátion, você vai olhar o número atômico do elemento, fazer a distribuição eletrônica e depois vai diminuir um elétron na sua camada de valência. Se você for fazer a distribuição eletrônica de um ânion, que é um íon negativo, ele vai ter 2 elétrons a mais na sua última camada. Então, olha-se o número atômico, né? O número atômico no estado fundamental é a quantidade de prótons, que vai ser igual à quantidade de elétrons. Você faz a distribuição eletrônica e depois olha a quantidade de elétrons que você vai ter que adicionar na última camada. Ok? Então, fiquem atentos em relação a isso aí. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode me mandar mensagem, tá? E eu tenho essas videoaulas aí também para vocês reforçar o estudo. E na próxima aula de dúvidas, estarei à disposição para os questionamentos. Estudem, façam as suas anotações e não deixe de anotar as dúvidas, tá? Para podermos depois estarmos discutindo aí. Obrigado pela atenção.